viva, sejam todos muito bem-vindos ao Planeta Mulher. Como vocês sabem, a numerologia traz em si muitas vibrações através de cada número e através das letras. E para falarmos sobre esse assunto aqui no Planeta Mulher, especificamente sobre o amor, já que estamos aqui em clima de Dia dos Namorados, eu tenho comigo aqui Débora Valente. Débora, seja bem-vinda, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada, Claudinha. Débora, tão feliz que você está aqui e assim, o ano passado nós fizemos uma reportagem que foi uma daquelas que foram assim definitivamente top do ano inteiro e nós falamos precisamente que 2022 foi o ano do amor, não é? Exatamente, o E ano 6. Embora tenha acontecido muita coisa durante esse ano, a gente realmente percebeu que estivemos sempre à procura e também sempre com muita necessidade de mandar amor. E eu lembro claramente na reportagem, a gente vai ver se a gente resgata aqui uma parte. Claudine nasceu no dia 20, portanto o 20, que dá o 2, porque nós reduzimos sempre um dígito, mais o mês, 9. E agora a energia do ano 2022, que somando os algarismos dá um 6. Ok. Portanto, e nós vamos fazer esta conta. Ok. 9 com 6... mais 2, que dá 17. O 17 que dá 8. Ok. Portanto, o 8 é o ano pessoal da Claudine, é o ano em que se encontra. Portanto, é a vibração do seu ano. Portanto, ao longo deste ano vai haver características e energia deste número 8. Que nós já vamos ver daqui a pouco. Mas é muito importante dizer que eu faço aniversário só em setembro. Exatamente, portanto também tem isso. Como a Claudine só faz o seu aniversário em setembro, a energia ainda é do ano anterior. Portanto, seria aqui o 5. A energia do ano 5. Porque só quando fizer anos é que vai passar por energia 8 até ao próximo aniversário. Ok, já percebi. É de setembro a setembro. Ok. Você falava assim, é um ano de dar muito amor. É um ano que o mundo vai precisar muito de amor. Isso cumpriu-se? Eu penso que sim. Foi um ano em que tivemos que ser muito tolerantes uns com os outros. Exigiu compreensão, aceitação, amor incondicional, sem tanta cobrança e exigência. Foi muito nessa base. E é interessante a gente fazer uma análise aqui, porque no momento em que o mundo, alguns decidem pela guerra, alguns decidem pela dificuldade, existem imensos grupos que aparecem para dar precisamente amor. Sem dúvida. É quase que uma contradição, mas se pensarmos bem, não podemos também ter tanto amor se esse amor vai se manifestar em momentos de crise também, não é? Exato. É por aí. Existe a dualidade em tudo, não é? E muitas vezes para haver paz, inicialmente tem que haver guerra. Nós temos que experienciar e saber escolher. Mas eu quero acreditar que no fim o amor vence tudo. Será que isso é só uma questão de tempo também? Porque eu tenho percebido muito que a nossa humanidade tem tido a passos de formiga, é verdade. Mas a gente tem percebido muito mais sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal. Eu até ouso a dizer que na nossa história nós nunca tivemos tão atentos a essas questões, né? Sim, sim. As pessoas sentem uma necessidade de olhar mais para dentro, porque as situações por vezes são difíceis, ou a vida coloca-nos perante desafios que nos obrigam efetivamente a olhar para dentro e temos que encontrar formas criativas de superar as nossas limitações, os nossos medos. Isto é um trabalho contínuo e felizmente já há um grande despertar para isso e sinto que com muito trabalho e também com resiliência conseguimos chegar lá. Cada qual no seu processo, uns vão mais depressa, outros mais devagar, mas o objetivo é sermos a nossa melhor versão. Nossa, eu acho que nesse sentido. É das frases que me impactaram mais em minha vida e eu acho que toda gente que está nos ouvindo sente isso. É um caminho longo e um caminho nem sempre fácil de ser a nossa melhor versão. Mas está aí também a numerologia para nos ajudar também, que é o nosso assunto de hoje, né? Débora, vamos falar um pouco sobre o que é numerologia, apesar de que a gente já falou no Planeta Mulher, mas só para relembrar quem foi que ainda não assistiu a outra entrevista. Ok. Portanto, a numerologia é uma ciência, é uma ferramenta que já existe há milhares de anos, que estuda em profundidade os números. Porque todos os números têm uma vibração, têm uma intenção por trás dele e é importante termos esse conhecimento de como é que vibra cada número
para também nos ajudar na nossa jornada, na nossa caminhada. Os números são muito importantes. Muitas civilizações tomavam grandes decisões através da numerologia. Os egípcios, por exemplo, eu estive lá no Egito há pouco tempo e vi muitos pergaminhos que falavam precisamente sobre algumas decisões relacionadas ao número. Mas agora, na nossa vida atual, como é que esses números nos influenciam? Porque nós passamos por uma grande era da nossa vida que nós pensamos, não, é só a ciência que manda, é só a ciência, isso não tem nenhum fundamento científico. E eu acho que hoje as coisas começam a mudar. Como é que hoje as pessoas procuram a Débora e outros numerólogos, claro, para falar sobre a numerologia? Como é que isso impacta? Portanto, a numerologia permite-nos ter muito autoconhecimento através dos cálculos que nós fazemos com a nossa data de nascimento e o nome completo. Nós abrimos o código de vida da pessoa e nesse código de vida conseguimos perceber a personalidade, características do carácter, qual o destino que a pessoa decidiu vir percorrer enquanto alma, o que é que traz consigo já a energia de vidas passadas, quais são as aptidões, os dons, os desafios que decidiu vir passar e quais são as oportunidades que a vida traz para poder ultrapassar estes desafios. Portanto, é termos consciência do nosso lado de luz, o nosso lado de sombra e harmonizar os dois. E, sem dúvida, é uma bússola para a vida, porque ao termos conhecimento de quem somos, podemos melhorar e até conviver melhor com os outros e perceber que, ok, nós não somos perfeitos, mas somos únicos, não há ninguém igual a nós. E trabalhar essa consciência. E consciência é metade da cura. Né? É isso mesmo. E você acha que se a gente busca o autoconhecimento, se a gente descobre qual é a vibração que a gente está através dos números, nós podemos espelhar o outro, perceber quem é o outro que está conosco, nomeadamente aqui um relacionamento? Sim, porque também nós vamos atrair à nossa realidade pessoas que nos vão desafiar ou que vão fazer com que aquilo que precisa ser trabalhado em nós seja ativado. Portanto, é tudo nossa responsabilidade e é muito bom porque o outro nos permite também nos conhecer melhor. E muitas vezes estamos em aceitação, outras vezes em negação, mas é fundamental termos consciência de, ok, o que é que eu espero das pessoas? Será que eu tenho demasiadas expectativas? Como é que eu me vejo? Eu gosto muito de mim ou será que eu quero a aprovação dos outros? Quero ser aceite e vou-me anulando. Portanto, há aqui imensas características nossas que são reveladas, principalmente com as relações interpessoais, e ninguém melhor que os nossos parceiros para isso. Sem dúvida. É muito revelador isso, porque ainda essa semana eu estava olhando alguns dados onde em Portugal existe hoje, atualmente, mais casais que divorciam do que casam. E isso, então, claramente está ligado a algum tipo de conflitos nesse relacionamento. Isso significa o quê? Significa que se calhar nós não compreendemos quem somos nós e qual é a nossa missão, é isso? Sim, porque uma ferramenta boa que a numerologia tem nos relacionamentos é que nós conseguimos perceber o que é que nós esperamos no relacionamento, como é que funcionamos no relacionamento, qual é a nossa personalidade no relacionamento e os nossos desejos mais profundos, as nossas expectativas. E é bom porque muitas vezes há coisas que nem temos consciência delas e a numerologia revela e faz-nos pensar. Porque cada número, há números que são mais individualistas, há outros números que são mais dependentes, há números que têm mais tendência ao ciúme, há outros que são muito aventureiros e não gostam de ter alguém sempre do lado a controlar. Portanto, como cada número tem uma vibração, é importante nós termos consciência do que é que esperamos num relacionamento, como é que atuamos e o que é que a gente espera do outro lado. E perceber que há números que são mais compatíveis connosco do que outros e que cada número tem a sua forma de estar no relacionamento e a sua personalidade. Então, imagina que se de repente um número, uma pessoa tem um número que está relacionado com individualismo e temos um outro número que é de uma pessoa mais dependente, mais carente. Não vai encaixar.
Ou até pode encaixar, mas vai haver ali incompatibilidades, ou seja, tem que haver uma grande compreensão de ambas as partes para que aquela união seja harmoniosa. Portanto, queremos vibrar mais pelo positivo. Daí entra a numerologia. Eu consigo me compreender, consigo compreender quais são as características e vibração, vamos dizer assim, da outra pessoa. Exato. E juntamos os dois distintos e isso dá um número, que é o trajeto daquela união, ou seja, qual é o propósito daquela união, o que é que pretendemos com aquela união, vendo as características individuais de cada um e depois em conjunto como é que pode funcionar. Então, se calhar é o contrário, é a contramão do que muitas pessoas pensam. Então, muitas pessoas pensam, ok, eu ainda não tenho um namorado, eu não tenho parceiro, eu não tenho marido, vou fazer o meu estudo e vou ver o que é mais importante para mim. E vai ficar esperando, por exemplo, só um número 6. E não é bem assim, pois não? Não, não é bem assim. Obviamente que há números que são mais compatíveis connosco. Sim. Mas se calhar esse não vem pra gente porque a gente precisa evoluir? Sim, como precisamos de evoluir, pode vir outros números ao nosso encontro que nos vão desafiar. Ai, Paulo Lourenço, já estou entendendo tudo, Paulo Lourenço. E vão despertar o melhor e o pior em nós, mas é sempre para que consigamos. E sinto que é muito para que a pessoa consiga ser autossuficiente, trabalhar muito a autoestima e ter flexibilidade, porque o sermos flexíveis, o conseguirmos harmonizar é muito importante e por isso também vêm esses companheiros que nos desafiam e tiram-nos no sério. E ainda bem. Mas ainda bem, não temos que ser gratas. E exatamente, força a gente também se conhecer melhor. Agora vamos aqui. Antes da entrevista, na pré-entrevista, nós descobrimos aqui que o meu número específico, meu número final, que é simplesmente a soma de todos os números relacionados às letras do meu nome, tem aqui embaixo como fazer isso, dá o número 2. Não é isso? Exatamente. Então, vamos falar sobre o número 2. Os número 2, portanto, os dois são, nos relacionamentos, são muito sensíveis, são de muita entrega, gostam muito de trabalhar em equipa, são muito companheiros, apreciam muito um bom diálogo, são muito meigos. No entanto, podem ser um pouco ciumentos, têm uma predisposição para o ciúme, ou para o controle, é verdade. porque dependem emocionalmente um pouco do outro. Dependem, têm tanta sensibilidade e tanto amor para dar, mas podem se focar um bocadinho se sentem que não são retribuídos da mesma forma, têm muita expectativa. Faz muito sentido. Mas então, existe o contrário, por exemplo, qual número não combinaria, por exemplo, com o número 2? Olha, por exemplo, o 2 por acaso é daqueles números que consegue, que é compatível com muitos outros, mas, por exemplo, o 1 a um 7, porque o 1 é mais individualista e o 7 também, o 7 precisa de ser espaço, não é que não seja afetuoso, mas não é aquele número que está sempre disponível, por exemplo? Ou que aprecia muito também o ter tempo para si e é mais áspero às vezes a falar, é muito frontal e muito direto, tal como o 1. E o 2, pronto, tem muita atenção a como diz as coisas e ofende-se com alguma facilidade. Pode sentir aqui um pouco de instabilidade ou de falta de autoconfiança na relação. Já que falamos o 1 e o 2, então vamos falar logo agora todos. E o 3? Os 3 são extremamente comunicativos, também são muito românticos. Os 3 são também muito meigos e adoram socializar. Tem que ser um 3. Quem está do seu lado também tem que ter assim uma vida social bastante ativa, precisam de criatividade, precisam de movimentação e de expandir, porque senão acabam por cair aqui numa monotonia. Gostam de pessoas intensas, porque os 3 são muito intensos também. E o 4? O 4 são muito estruturados, muito equilibrados, os 4 gostam de rotinas, os 4 têm uma tendência a controlar, gostam de controle. Portanto, também os 4 são os pilares, admiram muito o equilíbrio no relacionamento, são muito de cuidar também.
Ok. 5? Os 5 são os aventureiros, os 5 são um pouco despistados até. O 5 adora a aventura, precisa de uma pessoa sei lá que o estimule sempre e que esteja mais nesta onda de vamos embora para a festa e acabam por... Ok. Perdendo-se um pouco, não é? Sim, gostam de fazer muitas coisas, são aventureiros, não gostam de rotinas. E tem que ser uma pessoa que esteja nesta, por exemplo, um 4 e um 5 não são muito compatíveis. Ok. Porque o 4 é mais responsável, gosta mais de estrutura, de estabilidade, e o 5 é o contrário disso. O 5 é mais... 6 é o número do amor. O 6 é o número do amor, os 6 são os cuidadores, são aquelas pessoas que apreciam muito o lar, a família, dedicam-se imenso à família. No entanto, o 6 tem que tomar cuidado para não se acomodar no relacionamento, porque o 6 tem a tendência a adormecer aqui um pouco no conforto e pode ser um bocadinho procrastinador, depois vêm as inseguranças. Também o 6 é muito perfeccionista, então também gosta de ter controle. Imagina um virginiano número 6. Ui! Ninguém consegue viver por perto, né? Não, conseguem ser um pouco intransigentes às vezes. Acredito. Mas são muito meigos. Número 7, número da espiritualidade, é isso? Os 7 são pessoas que têm muito amor para dar, mas são muito verdadeiros. E os 7 também, quando se fecham, é difícil depois chegar a eles, mas os 7 precisam ter pessoas ao seu lado que também têm uma filosofia de vida muito semelhante, porque senão é um problema. Eu sou o número 7, portanto, eu também preciso de que o meu companheiro goste dos mesmos assuntos do que eu e também aprecio muito o seu espaço, porque eu preciso de estar sozinha muitas vezes. Só daí já é um problema, né? Porque às vezes a gente precisa se recolher nesse mundo que a gente está agora também não é uma questão muito fácil. Não é muito fácil. 8. Os 8 têm uma ambição muito positiva, no sentido que quando o relacionamento é muito importante para eles, mas gostam também são determinados e querem ter a sua casa, as suas coisas, precisam dos bens materiais. Os 8 têm que tomar cuidado, é porque se começam a trabalhar demais, depois têm pouco tempo para a família, têm uma tendência a dedicar-se demasiado ao trabalho, mas também são muito afetuosos quando estão em equilíbrio. E o 9? O 9, portanto, os 9. É a minha Manu. Os 9 têm muito para dar, são almas que estão sempre prontas a ajudar o outro e estão sempre à escuta das emoções dos outros, mas os 9 não são pessoas que estarem sempre a dizer que gostam. Elas gostam e pronto, e acabam por... muitas vezes... Mostra mais do que fala, é isso? Mostra mais do que falam, não são de falar tanto e dizer eu gosto muito de ti, mas demonstram depois nas suas ações. E como são humanitários, também tem que ter alguém do lado deles que lhes preencha e que vá nesta energia de vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa que seja altruísta, que seja para o bem de alguém. O 10 não existe? É o 1. Neste caso, o 1, que a gente já falou? Sim, os 1 que são muito também pessoas de ação, são individualistas, mas são eles que normalmente gostam de ter mais comando sobre os relacionamentos. Também são muito dinâmicos, muito ativos. Mas lá está, tem que ser alguém que saiba lidar com a personalidade forte do 1. Do 1? Do 1, que eles são... Eu vou falar alguns números, você me diz se há compatibilidade ou não, porque de acordo com o que eu fui ouvindo, o que você foi falando, eu fui aqui selecionando alguns números. 1 e o 7... Nem difícil. Por quê? Porque são os dois com personalidades muito fortes. Nenhum deles gosta de ser mandado. Não é impossível, porque depois também, quando corre bem, lá está, não há relacionamentos que não sejam possíveis. Hoje exigem aqui mais esforço. O 1 e o 7 são pessoas que têm personalidades em que não gostam de ser mandadas, têm muito a sua verdade e querem fazer as coisas um pouco à sua maneira. À sua maneira. Mas aí é que a pergunta é importante. Como a numerologia vem ajudar aqui no autoconhecimento? Sim, porquê? Porque depois nós vemos as características do destino 1, individualmente, o que é que ela espera no relacionamento, como é que ela funciona, quais são os pontos que ela tem que ter em atenção, as expectativas que ela tem, o que é que ela deseja. E vemos também aqui do 7, como é que o 7 é no relacionamento, as suas expectativas, quais são os pontos que ele tem a trabalhar, e depois fazemos a junção dos dois números e isso dá um destino.
portanto o 7 com 1 dá um destino 8. O que é que se pretende nesta relação que engraçado. Com este 8, não é? Que se calhar vai ser construir alguma coisa, porque o 8 é muito construtor, exatamente. Né? Trabalhar para o ter também, mas o 7, como é muito do ser, vai equilibrar, depois o 1 também aqui para... Nada é por acaso? Nada é por acaso, para eles conseguirem o ter, mas não esquecendo o seu ser. E para construir, pronto, ter as suas ambições materiais e não só, mas trabalhar muito a força de carácter, portanto, a integridade também, a verdade e a fialdade. Sim, sim. Eu ainda tenho vários números aqui que eu quero desafiar, mas antes da entrevista, também na nossa pré-entrevista, a Débora falou uma coisa interessantíssima, que era a importância da gente compreender quando nós assimilamos o nome do nosso marido. Isso muda também um pouco aqui na nossa vibração. O que eu faço muitas vezes é, uma pessoa antes de casar vem ter comigo e diz: olha, Débora, eu pretendo colocar o nome do meu marido. Que benefícios é que isto podia-me trazer? É mais benéfico para a minha essência ou é mais benéfico eu ficar só com o meu nome? Porquê? Porque quando nós colocamos o último nome do companheiro, nós vamos abraçar a energia do nome da família e dele. O que é importante é não perder a nossa essência, porque podemos depois fazer um caminho, um trajeto muito diferente daquele que inicialmente a nossa alma quis vir percorrer. E acontece, a verdade é que acontece muito nos casamentos. Acontece. Muitas vezes nós perdemos toda a nossa capacidade de perceber quem nós somos e começamos a integrar e até comportar de formas diferentes. Sem dúvida. Não é? Isso influencia, então, antes de casar, eu tenho uma missão, por exemplo. Depois, quando eu caso, isso pode transformar um pouco? Sim. E se eu separo? Depois, isso é uma confusão danada. Ao separar, tu voltas para o teu nome, né? E quem sabe não retomas o teu caminho ou aquilo que a tua alma veio percorrer. Porquê? Porque também depois vão aparecendo as pessoas, as circunstâncias, as situações que te vão ajudar a percorrer esse caminho, não é? Vão transformar. Porque a verdade é que nós saímos daqui mesmo muito diferentes, não é? E únicos. Sem dúvida. 5 e 8. Os 5 e o 8 dão-se bem, porque o 8 é uma pessoa que que gosta muito de trabalhar e de fazer coisas, são empreendedores, tem muita energia de ação, e o 5 também. O 5 é um pouco mais irreverente, é aventureiro, precisa de coisas novas, e o 5 é considerado o vaidoso, que tem aqui um certo sex appeal até, e gosta de sentir-se estimulado. E o 8 é muito capaz disso, porque também tem muita força de carácter. 1 e o 3. O 3 é muito comunicador e esse 1... Sim. Portanto, o que é que tem o 3? O 3 consegue... O 3 precisa também muito de amor e de afeto, e o 3 é muito intenso. O 3... precisa muito de um relacionamento para sentir segurança, porque tem que trabalhar muito a sua autoconfiança e a sua comunicação. E o 1 pode ajudá-lo nesse sentido, a desafiá-la, vamos embora, a ação. Vamos fazer, porque o 1 gosta muito de fazer e de agir e de... é um número muito individual. Portanto, eles podem dar-se bem se forem os dois numa de ok, vamos crescer juntos, havendo muita comunicação, muito diálogo, havendo muito afeto, porque o 3 também precisa de vida social. O 1 é mais individualista, às vezes. O 3 quer estar entre amigos e o 1 às vezes diz, não, é só, vamos estar só nós os dois. Portanto, pode haver aqui este conflito choque, total. este conflito. Débora, o nosso tempo está mesmo esgotado, mas eu gostaria que você falasse pra gente sobre onde é que nós encontramos essas informações, onde, se a gente quiser fazer um mapa numerológico, onde é que nós podemos procurar? Você tem alguma página, tem alguma informação? Qual é? Portanto, eu tenho a minha página do Facebook, que se forem ao meu perfil Débora Valente, vão dar a Bonita Avenida, e eu também tenho no Instagram, Débora Valente, Terapias Holísticas, onde podem contatar-me através de lá, e tenho o meu salão também em Angra, perto do Porto de Pipas, e teria todo o gosto em poder fazer o mapa da numerologia individual ou do casal, para perceber aqui
qual a compatibilidade entre o casal e o que é que cada um espera e o vosso destino de união. Como é que podem tornar a vossa relação mais harmoniosa dentro das adversidades e também das coisas maravilhosas que têm um com o outro. Porque existe verdadeiramente um universo de coisas boas e basta a gente enxergar e escolher o caminho, não é, Débora? É uma questão de escolhas e de entendimento. É isso mesmo. Muito obrigada por vir aqui, Débora. Cada vez mais você traz pra gente uma contribuição maravilhosa. E você aí em casa que quer saber como é, porque se calhar a sua vida não tá a correr como você achava que sim, olha, faz ali uma consultinha e você começa pelo menos a perceber um pouco qual o caminho que você pode trilhar para dar uma melhoradinha, não é assim? Mal não faz. Só faz é bem. É isso mesmo. Muito obrigada, Obrigada. Débora. O Planeta Mulher de hoje termina. Que todos os números da sua vida sejam bons, sejam pacíficos e você nunca se esqueçam. Sejam bons uns com os outros, mas sobretudo com vocês mesmos. Até o próximo programa.